programa de autoconhecimento do Instituto Auler. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga e estou aqui toda segunda e quinta-feira, 9 horas da noite, para bater um papo com vocês. Eu preciso que os microfones estejam desligados. Pronto, consegui. Então, a minha intenção com esse bate-papo, né, é sempre começar com uma introdução teórica, falar um pouquinho sobre o tema proposto, né, que eu proponho um tema diferente segunda-feira e quinta-feira, e é claro que se vocês puderem dar dicas aí de temas, seria muito bom para me ajudar, porque haja criatividade, né, para poder elaborar a quantidade de tema 2 vezes por semana, calcula isso por ano. É muito tema, mas vamos lá, né? A gente vai dando conta, exercitando, aproveitando o nosso tema de hoje, que é a criatividade, exercitando essa criatividade ao máximo para ver se eu consigo passar aqui uma mensagem para vocês, primeiro teoricamente, um pouco do conteúdo que eu estudo, né? Eu acho que essa teoria ela é importante para o dia a dia, né? Porque algumas dicas, às vezes a gente fica muito no senso comum, mas nada como uma pessoa que estuda o conhecimento, estuda o comportamento para poder passar um conteúdo de uma maneira diferente, né? Eu acho que isso é importante para todos nós. Eu assisto também muitas pessoas que me ensinam muitas coisas e a partir desse ensinamento que eu tenho, que eu recebo, eu tento passar da melhor maneira para vocês, tá? E depois dessa teoria, né, que eu vou falar um pouquinho, dessa introdução teórica, a gente vai fazer uma meditação. Essa meditação demora uns 10, 15 minutinhos e, como todo início, eu falo para vocês que quem quiser, depois da meditação, já se despedindo, né? Aproveitar que está tranquilo, hibernar, né? Já deixar a luz apagada, só desligar aí o vídeo e ir descansar e aproveitar, ótimo. Quem quiser bater um papo, me perguntar alguma coisa, falar alguma dificuldade que esteja vivendo aí no dia a dia, tirar alguma dúvida, estarei por aqui, tá? Aí eu fico mais uns 15, 20 minutinhos para responder essas perguntas, a gente encerra e vamos para o próximo dia do programa de autoconhecimento. Bom, por enquanto todos os microfones eles estão desligados. E eu só vou responder as perguntas no final, tá, gente? Depois da meditação. Mas se quiser já deixar escrito, pode deixar. Então, o meu tema hoje foi pensando na criatividade, né? Por que eu pensei sobre isso? Eu assisti um filme que eu tenho certeza que a Fernanda vai me ajudar, né, Fernanda? Um filme de uma arquiteta. Agora eu esqueci o nome do filme, eu sou péssima para isso. Eu esqueci o nome do filme, mas eu vou mandar, depois eu mando. Mas é a história de uma arquiteta que é super famosa e ela cria coisas assim super diferentes e que tem a ver todo o universo do reciclado, né? Se ela usa a reciclagem para as criações dela. E o que aconteceu foi que ela foi acompanhar o marido, que foi transferido do emprego dele, para uma outra cidade, e nessa cidade ela não tinha mais a oportunidade de criar, ou seja, de fazer ali, usar a criatividade dela com um bom propósito. Esse marido ele continua trabalhando, né, normalmente, e essa mulher ela fica isolada. Muito provável, como todos nós estamos, mas de uma maneira diferente, porque ela tinha liberdade, obviamente, de ir e vir, mas ela ficou sem amigos, ela ficou sem ter o que fazer, ela ficou sem trabalho, ela foi perdendo. Olha só que associação interessante com esse momento que a gente está vivendo, né? Ela foi perdendo esse contato com o mundo. Então, o que aconteceu, né, na vida dela? Essa virtude que ela tem, que é a criatividade, porque a criatividade é uma virtude maravilhosa, conforme ela foi perdendo as possibilidades de exercer com a criatividade dela, o que foi acontecendo foi que ela começou a usar a criatividade, em vez de uma maneira produtiva, construtiva, bacana, positiva, ela começou a usar isso de uma maneira ruim na vida dela. Então, ela, em vez de ela criar um monte de soluções, ela acabou criando um monte de problema. Em vez de ela criar um monte de ideias legais para conversar com as pessoas,
ela começou a criar umas fantasias nos pensamentos dela sobre o que os outros pensavam sobre ela. Em vez de ela criar, né, umas arquiteturas, uns designs, umas coisas legais, ela começou a rabiscar a parede, só que com a emoção da raiva dela, né, de um jeito muito ruim. Em vez de ela criar coisas boas, né, no sentido de explorar a vizinhança ou qualquer coisa assim, ela começou a criar uma ideia de que aquela vizinhança era muito perigosa e maligna para ela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que todos nós podemos ter essa habilidade da criatividade. Só que é um movimento que você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Uma pessoa super criativa pode criar um crime, por exemplo. Né? Pode aí criar um assalto ao banco, Deus me livre, mas pode. Né? Uma pessoa super criativa ela pode criar uma estratégia de um problema que ela vai arrumar para alguém. Né? Isso é a criatividade. Né? Agora, o que eu propus hoje é a gente pensar em como explorar essa criatividade da melhor maneira possível. Né? Aí eu gostaria de trazer uma outra ideia para vocês, que é a ideia da mente com um circuito fechado. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Que é como a mente ela fica presa ali, né? Agarrada nos padrões, nos próprios pensamentos, e aquela mente fechada, aquela mente que nada entra, né? Que nada sai também, que não tem troca, que é engessada. Né? Como que uma mente assim, dessa maneira, vai conseguir abrir espaço para criar coisas novas e ter novas soluções, ideias, né? Movimentar a vida e gerar resultados diferentes. É muito difícil, né? Que uma mente assim consiga. Essa mente, essa qualidade de mente, ela é muito limitante, né? Ela é limitada, porém limitante. E por que ela é denominada como um circuito fechado? Porque, de certa forma, o que acontece? Quando você, imagina assim, que você tem um amigo ou alguém que traga uma solução para você sobre algum problema que você esteja vivendo e automaticamente você fala, não vai dar certo. E aí uma outra pessoa que você conte também esse problema, você automaticamente fala, mas isso não vai funcionar. Bom, se você começar a observar que a sua mente cria um monte de circuito fechado que tem a ver com não se permitir experimentar o novo, não deixar, né, outras informações fazerem parte do seu processo, né, experimentar uma informação nova. Se você perceber que muitas pessoas estão tentando te trazer uma solução para algum problema e você nega, 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 e nega, provavelmente você está preso num circuito fechado, né? Então, assim, qual é o problema do circuito fechado? Para mim, é o resultado, né? Uma pessoa que ela fica num circuito fechado, ela apresenta sempre o mesmo resultado e de mal a pior. Porque imagina assim, que você contrata duas pessoas, né? Uma pessoa para que é esse circuito fechado, né? Que é a mente fechada, a mente pessimista, e uma outra pessoa que é a mente otimista. É natural que no seu cérebro, como eu venho falando da neurociência aqui, né? Quando a gente fala de algo que pode dar errado e a gente fala de algo que pode dar certo, qual é a nossa tendência em dar mais atenção a quê? Né? Um exemplo bem bobo e didático, se eu falo para você, olha, amanhã, quando você sair de casa, eu não sei, eu estou achando que vai chegar uma pessoa e vai te dar uma boa notícia, porque eu estou sentindo uma coisa boa para você, uma energia legal, bacana, de expansão, de prosperidade. Ou amanhã, quando você sair de casa, toma cuidado, porque eu não estou sentindo uma energia legal para o seu lado. Eu acho que tem alguma coisa que não pode dar certo. Imagina, se eu coloco essas duas possibilidades na sua frente para você ouvir, qual que você daria mais atenção? Qual que você se preocuparia mais? Qual que você direcionaria mais esse seu olhar? Né? A coisa boa ou a coisa ruim? Bom, eu já respondo de antemão que provavelmente é a coisa ruim.
Por quê? Porque o nosso sistema de defesa, ele vai querer proteger a gente. Então, é natural que ele bloqueie, né? E fique preso ali nas coisas ruins que podem acontecer. Isso acontece, assim, enfim, pensando um pouquinho no nosso cérebro, né? Porque a gente tem uma amígdala que está lá no nosso centro de alerta, lá no nosso cérebro. Não é essa amígdala daqui, tá, gente? É a amígdala que está lá no cérebro. E ela é como um sentinela que fala assim: para! Vive só a sua zona de conforto! Não faça nada além do que você já faz. Tá doendo? Mas a dor é conhecida. Não vai arriscar algo novo, porque se você arriscar algo novo e doer mais, olha o problema que você vai arrumar. É melhor ficar com essa dor que é conhecida. Não faça nada de diferente. Então, ela está ali mandando, obviamente, não é essa mensagem, mas como se fosse essa qualidade de mensagem e te trazendo essa contaminação hormonal, né, do medo, que faz provavelmente com que você acabe paralisando e não dando aí uma abertura bacana, uma boa abertura para experimentar esse novo, né? É um engessamento, eu diria, né? Porque o medo, ele traz essa ideia da paralisação. Voltando ao nosso tema, né? O tema da criatividade da mente do circuito fechado. Pensando que uma criatividade, né, tem a ver com a intuição, né? A criatividade tem a ver com a intuição tem a ver com a criatividade. Eu acho que os dois estão bem interligados. Mas quem tem uma mente criativa tem uma mente intuitiva bacana, né? E essa criatividade, ela está sempre conectada a algo novo, né? Assim, a algo que você tem que se abrir para experimentar. É difícil a gente entender criatividade com algo conhecido, né? Com algo já experimentado, né? Você cria, quando você cria, você está construindo algo novo. Até por conta da própria palavra, criação, criatividade, criar, né? Você está dando a oportunidade para esse novo poder acontecer. Agora, se você tem o circuito fechado, muito fechado, o que vai acontecer? Tudo que for novo, você vai rejeitar. Você vai ficar com o pé atrás, você não vai querer muito dar oportunidade para esse novo, né? Vamos supor que inicialmente esse novo seja uma pessoinha que esteja te convidando a ter um olhar diferente para algum aspecto da sua vida, né? Esse novo, que é uma pessoinha, né? Na hora que você vê, escuta, né? Esse novo, você fala, não vou nisso, porque aqui eu tô garantido, né? No meu circuito fechado, eu tô garantido, me deixa aqui, me deixa quieto, porque eu já sei como funciona. E aí, essa pessoinha, ela vai desistindo de te oferecer coisas novas, possibilidades novas. E você, aqui, se fica com a mente muito fechada, o que acontece é que você mesmo não consegue fazer esse movimento da criação, né? De ter a criatividade. E o que seria essa criatividade? Normalmente, né? A gente está muito acostumado a entender que criatividade tem a ver com criar, sei lá, uma pintura, né? Um objeto, ou criar alguma coisa material, né? E não necessariamente é isso. Você pode, por exemplo, ter uma criatividade relacionada à solução de um problema, que não precisa ser necessariamente algo de criação, né? Artístico, que eu estou querendo dizer, né? É uma solução de um problema, pode ser até matemático, né? Alguma planilha, alguma coisa, sei lá, da saúde, né? Alguma solução, alguma sacação que você fala assim, nossa, é isso, né? E a mente criativa, o que é muito interessante é que ela acontece, né? A intuitiva, criativa, eu posso até me arriscar, assim, pelos estudos que eu tenho feito, que essa mente criativa intuitiva, ela só acontece quando o nosso estado mental ele está mais relaxado. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais contraída a sua mente, né? Quanto mais você estiver pensando muito, preso nos problemas, no seu circuito fechado, né? Quanto mais você estiver no e se, ai, não vai dar certo, não vai funcionar, quanto mais você tiver essa tensão no pensamento, menos possibilidade, eu ia falar mais, menos possibilidade você vai ter
de entrar em contato com soluções para os seus problemas. Tanto que uma coisa muito interessante é que já fizeram estudos sobre isso também, que as pessoas que são os maiores inventores, né, que Einstein, né, assim, pessoas que encontraram soluções aí, respostas, né, para problemas, imagina, né, de uma ordem tão cósmica, vamos dizer assim, essas pessoas conseguiram encontrar essas soluções assim que acordavam, né? Depois de um momento de relaxamento, depois que elas tiravam a tensão, não é a atenção, é a tensão da mente e conseguiam se colocar nesse lugar do relaxar. Por isso que a meditação é muito boa. Que à medida que você tira a tensão da mente, você consegue aí, só aí, abrir espaço para essa possibilidade de criação, né? De desenvolvimento da intuição, de desenvolvimento da criatividade, dos insights na vida, né? Dessas soluções que eu imagino, assim como eu, você também vai usufruir da melhor maneira possível, né? Então, voltando um pouquinho, essa mente que está com o circuito fechado, ela está tensa, né? Ela está ali oprimida, né? Ela está presa nos medos, nas fantasias, né? Num lugar ruim, nas tensões da vida, nos serais, nos questionamentos, mas jamais sem resposta, jamais encontrando um lugar de solução. Ela está presa no mundo dos problemas, né? E é uma mente criativa, só que está criando um monte de problema, né? Criando um monte de coisa ruim, né? Cria um monte de frases difíceis, cria um monte de coisa ruim. A mente criativa, ela vai criar um monte de coisas boas, um monte de coisa legal, um monte de soluções. Então, para que você possa ter essa mente ativa, que é uma mente mais leve, né? Vamos dizer assim, essa mente aqui é que você precisa trabalhar, tá? Então, qual é o equilíbrio, né? Como é que você faz para sair daqui, dessa mente tensa, para ir para uma mente mais criativa, né? E até, obviamente, nesse período da quarentena, eu imagino que quando a gente fala sobre criatividade, quer dizer ter ideias para fazer em casa. Também, pode ser também. Mas, assim, a minha ideia é que você até nessa mente criativa, encontre soluções para lidar com o seu estado de humor interno, né? Eu acho que isso é o melhor que você pode usufruir dessa mente intuitiva, criativa, que é estar mais relaxado para ter contato com esse estado de humor bom, né? Elevar o seu estado de humor. Então, entre uma e outra, tem o exercício, que é a consciência emocional, a regulação. Eu falei isso no outro programa de autoconhecimento. A consciência emocional, a regulação emocional e a inteligência emocional. Então, a gente tem esses 3 estágios, entre uma e outra. Então, eu estou super tenso, eu preciso ter a consciência emocional. Por que eu estou tenso? Né? Eu estou tenso por quê? Que emoção é essa que eu estou sentindo? É medo? É ansiedade? Sei lá, né? É angústia? É o quê? Irritação? É raiva? Tristeza? É o quê? Né? Eu tendo a consciência emocional, falar, então, por conta desta consciência emocional que eu estou produzindo essa quantidade de pensamento ruim, né? Por conta disso, porque meu estado emocional não está bom. E aí a mente, para traduzir esse estado emocional que não está bom, ela começa a produzir um monte de coisa, né? E provavelmente coisas que não são boas, né? Quando você compreende que o seu estado emocional não está bom, você vai fazer a regulação emocional. E o que isso quer dizer? Parar um pouquinho, meditar, que é o exercício que a gente vai fazer aqui hoje, meditar um pouquinho, entender o seu estado emocional e começar a transformá-lo, né? Por exemplo, provavelmente você já fez alguma vez esse manejo de humor, né, de comportamento e de estado de humor, quando você estava com muita raiva ou muito triste e de uma hora para outra você falou: chega, não vou mais ficar assim, agora eu quero mudar, eu quero, sei lá, ficar diferente, quero fazer diferente na minha vida, não vou me deixar abalar e vamos embora. Essas frases, que são frases de impulso, de apoio, né? Elas vão te encorajar a que você mude o seu estado de humor.
E isso é muito bom, porque é a forma, é o segundo estágio, né? Porque você vai começar a regular, trazer um bom humor para você e trazer, não, como é que fala? Produzir um bom humor, porque você não traz de fora para dentro, né? Produzir uma sensação de bom humor para você. E aí, depois, a partir disso, você vai começar a entender qual é o novo comportamento que você vai ter na sua vida. Ou seja, qual é a próxima ação, né? Porque se a gente fala de ação de circuito fechado, quer dizer que você está sempre agindo da mesma maneira, né? Que na terapia cognitiva seria um comportamento disfuncional. Ah, eu tô agindo assim porque nada funciona, aquela coisa, né? Coisa boa. Né? Se você tem consciência do seu estado de humor, regula, né, a sua emoção e começa, porque todo comportamento é a partir de um estado emocional, e começa a produzir um comportamento, uma ação a partir dessa emoção mais equilibrada, aí sim você vai abrir espaço para essa criatividade, você vai abrir espaço com a mente menos tensionada para ter um comportamento novo, diferente e, obviamente, ter novos resultados na sua vida, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí essa partezinha teórica. E para quem está aqui no Instagram, e chegou depois, eu vou começar a fazer uma meditação. Deixa eu só ver aqui. Tá, Zé Nunes, eu vou falar sobre esse tema em uma outra live, um bom tema. Ele está pedindo para falar aqui sobre a qualidade de sono. A gente pode falar de higiene do sono, que é bem interessante, tá? Eu vou fazer uma meditação agora e depois eu vou abrir para perguntas e, enfim, para a gente bater um papo aqui, para entender alguma questão que vocês estão vivendo ou qualquer coisa assim, vocês podem me perguntar pontualmente, tá? Eu separo uns 15, 20 minutinhos para isso, tá bom? Como sempre, vou pedir para todos apagarem as luzes, ficarem com seus fonezinhos de ouvido. Quem não quiser depois fazer pergunta, já desliga direto. Gratidão, boa noite, beijo, tchau. Para relaxar e não perder o foco da meditação, né? Mas quem quiser ficar aqui comigo, será um prazer. Eu respondo as perguntas necessárias, tá? Eu vou apagar minha luz também, só um minutinho. Vamos lá, gente. Espero que vocês estejam ouvindo a música. Então, a gente vai começar a nossa meditação agora. Você se prepare da melhor maneira possível, que você possa manter seus olhos fechados, a luz apagada, um fone de ouvido. E comece a respirar, inspirando profundamente. Solta o seu ar. Você vai inspirar e vai contar até 7 na inspiração, até 7 na expiração. E vai manter desta maneira a sua respiração até que você sinta que você está relaxado, tranquilo. E
depois que você sentir que você acalmou, você vai liberar a sua respiração para que você respire calmamente no fluxo natural dela. Inspira, conta até 7. Solta o seu ar. Inspira. Quando você soltar o seu ar, eu vou pedir para você ir liberando todos os seus pensamentos na sua respiração. Vai soprando os seus pensamentos. Sopra eles. Inspira e... Sopra esses pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos que te deixam desconfortáveis, assopra eles para bem longe. Vai esvaziando a sua mente. Até que você sinta que tem um espaço agradável dentro dessa mente, gostoso. Você pode circular livremente, sem esbarrar em tantos pensamentos. E agora eu vou pedir para que você imagine que a sua mente virou um cinema, onde você tem a tela, que vai simbolizar os seus olhos, e você está sentada numa cadeira, como observadora do que está passando naquela tela, do que os seus olhos estão enxergando. Você está dentro da sua mente, observando. E eu vou pedir para você observar uma imagem em movimento sua, uma cena. Se observa, você está se vendo nessa tela com muita raiva. Observa você com muita raiva. Como é que você é quando está com muita raiva? Se observa. O que você está fazendo quando você tem essa emoção da raiva presente? Como você está reagindo a ela? Agora que você tomou consciência, eu vou pedir para que você faça uma outra imagem de quando você está triste. O que você faz quando você está triste? Se observa, tem essa consciência emocional. Olha você lá na tela. O que você está fazendo na tela quando você está triste? Como é que ficam os seus pensamentos? É um circuito fechado? Como é que você encontra soluções? Ou será que você fica presa na tristeza? É difícil para você? Se observa, apenas se observa. Agora, a gente está chegando no momento de olhar para a ansiedade. Observa você quando você está ansioso, ansiosa. E
percebe que conforme você vai observando você mesmo nessas emoções, se o seu peito ele já fica mais carregado, mais apertado, se aquela sensação de leveza no início ela já deixou de existir e você está aqui com uma certa angústia ou tristeza, um desconforto emocional olhando para tudo isso que está acontecendo. E veja, você é ansioso, como que você lida com a sua ansiedade, como você reage? Olha nessa tela, tudo na tela, você está vendo tudo na tela. É assim que a gente tem a consciência emocional, de uma maneira distanciada a gente vê as nossas emoções. Como você reage a essa ansiedade? E por último, não menos importante, como você reage ao medo. Observa você no medo. Na tela você vai ver você no medo. Como que você reage ao medo? Você tem alguma solução ou não? O que você sente? Como é que você fica? Agora eu vou pedir para que você convide essas 4 partes suas. A raiva, a tristeza, a ansiedade e o medo, elas estão na tela, juntas. E olha o que vai acontecer. Você está ainda assistindo esse filme? Então observa quem vai entrar em cena. Olha a sua alegria entrando em cena. Olha ela entrando em cena. Olha o que ela faz. Ela começa a olhar para essas emoções difíceis e andar em volta delas, começando a tentar encontrar uma solução boa para que essas partes suas deixem de viver essas emoções tão ruins. Só que sozinha, talvez, ela não esteja conseguindo, então ela olha para o lado e fala: otimismo, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ajudar essas partes a encontrar uma solução. E a parte sua otimista começa a olhar para a tristeza, para a ansiedade, para todas essas partes, para o medo, para a raiva, e começa a trazer um monte de soluções, mas ainda assim não convence essas partes suas. E elas duas olham uma para a outra, tanto a alegria quanto o otimismo, e falam: a gente precisa de mais ajuda. E aí quem vem? A sabedoria. Sabedoria, vem ajudar a gente. E essa sabedoria vem e já começa a transformar tudo. Porque ela tem a leveza, ela tem a ajuda do pensamento otimista, ela tem a alegria, mas ela tem sabedoria para passar todas essas informações na medida certa. E ela fala: para consolidar todas essas emoções que a gente está transformando, eu vou chamar o amor próprio. O amor próprio entra em cena. E você está vendo tudo isso acontecer naquela tela. O amor próprio, a sabedoria, o otimismo e a alegria fazem um círculo de luz em volta dessas partes suas, do medo, da tristeza, da raiva e da ansiedade. E essas partes suas, boas, leves, equilibradas, dão um abraço bem apertado, protegendo essas outras partes ainda em desequilíbrio. Falando para essas partes: fique tranquila, faz parte sentir medo de alguma coisa. Faz parte ter ansiedade, se sentir triste. Mas vocês não estão sozinhos. Não estão mais sozinhas, não precisarão viver sozinhas. Podem relaxar. Deixa que a gente cuide.
cuide, não precisa que vocês cuidem. Não é o medo, a ansiedade, a raiva e a tristeza que tem que cuidar da sua vida. E sim o otimismo, a alegria, o amor próprio e a sabedoria. Essas sim, essas partes sim, devem cuidar e guiar a sua vida. Então, essas partes em equilíbrio, elas pedem licença para as partes em desequilíbrio, e essas partes em desequilíbrio vão saindo da tela. A tristeza sai da tela, a ansiedade sai da tela, o medo sai da tela. Todas essas partes vão saindo da sua tela, a raiva sai da tela. E agora observa como você está se sentindo, olhando para as boas partes que habitam em você. O otimismo, a alegria, o amor próprio e a sabedoria. Percebe como é mais prazeroso viver a vida assim. Como é mais gostoso o olhar para o mundo dessa maneira. Como é bom poder viver e experimentar coisas novas. Fica com essa energia. Sente no seu coração o seu estado de humor nesse momento. Se observa, apenas se observa. Aos poucos, você vai imaginando essas partes boas e equilibradas saindo da tela, descendo como quem sai do filme e desce uma escada, e elas sentam ao seu lado nessa plateia. Você está entre o otimismo, a sabedoria, a alegria e o amor próprio. E essas são as suas bases daqui por diante. É a partir desse lugar que você vai começar a elaborar seus pensamentos. Inspira fundo. Registre essa consciência em você. Devagarzinho, vai mexendo o seu corpo. Até que você possa ir despertando, abrindo seus olhos. Espreguiça. Quem quiser já aproveitar e invernar no sono, gratidão. É só desligar a câmera, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu prefiro que vocês fiquem aí nesse recolhimento. Quem está assistindo no YouTube esse vídeo depois, agora que chega o momento que a gente vai abrir para perguntas, então vou me despedir de você aqui, porque essa parte eu acabo não gravando. Gratidão, muito obrigada. E quem quiser me fazer alguma pergunta, eu vou agora acender a luz, tá? Boa noite para quem vai hibernar e eu já volto.